Fala galera, aqui é o Diego do English Forever e no vídeo de hoje vocês aprenderão como utilizar os modal verbs, exatamente. Até o final desse vídeo você vai aprender como utilizá-los da melhor maneira possível. Então, let's get down to business. Primeiramente, o que são os modal verbs? Os modal verbs, eles são, como o nome mesmo já diz, eles são os verbos modais. E o que eles expressam? Os modal verbs, cada um deles ali, eles têm uma função. Não apenas uma função, tem várias funções na verdade. Porém, nós vamos ver apenas uma função, as funções mais comuns no vídeo de hoje, perfeito? Então, por exemplo, vamos pegar ali o modal verb can. O modal verb can, na frase que nós vamos construir, você pode utilizar ele com uma ideia de habilidade, exatamente. Por exemplo, você tem uma bicicleta ali, você anda com ela muito bem, ou você toca guitarra, alguma coisa do tipo, ou canta, e você utilizará. Por exemplo, vamos lá, I can ride a bike. I can ride a bike. Ou seja, eu posso andar de bicicleta. Você repara que quando você utiliza I can ride a bike ou I can play guitar, você expressa uma habilidade que você tem? Exatamente. Essa é uma das funções do modal verb can. Ou seja, quando você utiliza o modal verb can, você expressa então aquela habilidade que você tem no presente. Ótimo. O próximo que nós temos, se o can nós expressamos aquela habilidade ali no presente, então quando nós utilizamos o clássico could, nós apresentamos e mostramos a habilidade no passado. Vamos lá. Você vai pensar agora aí comigo aquela habilidade que você tinha quando você era criança ou era adolescente, né? Vamos lá. Você podia cantar muito bem. Então, quando você utiliza o modal verb could, olha só. Eu podia cantar muito bem. Então, você utilizará assim. I could sing very well. I could sing very well. I could sing very well. Eu podia cantar muito bem. Então essa é uma habilidade que eu tinha lá no passado. Hoje eu não tenho mais. Então quando você diz I could sing very well, eu podia cantar muito bem. Eu expresso essa habilidade no passado. Pegando o mesmo exemplo de andar de bicicleta, como eu havia falado antes, I could ride a bike. Eu podia andar de bicicleta. Então, quando eu digo I could ride a bike, eu expresso que eu tinha aquela habilidade há muito tempo atrás e agora eu não tenho mais. Essa é a ideia. Ou eu não tenho, na verdade, um desfecho, né? Se eu dizer I could ride a bike and I can ride a bike, a diferença ali estaria no tempo, né? Falo isso referente ao que está expressado no vídeo de hoje. Perfeito? O próximo que nós temos é sugestões. Você quer dar uma sugestão para alguém? Por exemplo, você vê aquele seu amigo ali, ele está talvez meio doente, ou ele está gripado. É um pouco o meu caso que eu tô hoje. Então, você quer dar uma sugestão para ele ali, olha, você vê ele meio gripado ali e você diz que ele deve ir a ver o doutor, né? Então você tem que utilizar o modal verb should. Exatamente, quando você utiliza o modal verb should, você dá uma sugestão para a pessoa. Por exemplo, o exemplo que eu disse, a pessoa está ali doente e você fala You should go to the hospital. Olha só, you should go to the hospital. Você deveria ir ao hospital. E por quê? Porque a pessoa está doente. Então é óbvio, you should go to the hospital. Ou você pode dizer You should see a doctor. Você deveria ver o doutor. You should see a doctor. Você deveria ir ver o doutor. Então repare que eu dou uma sugestão para a pessoa. E também, em situações mais formais, você pode utilizar o famoso ought to. Vai estar aqui embaixo para vocês. Repita comigo, ought to. Só que ele é a ideia de você dar sugestões de um jeito mais formal. Você diz, you ought to see a doctor. You ought to go to the hospital. E aí, você passa a ideia que a pessoa deveria fazer aquilo. Só que é bem mais formal, não é nem tão utilizado assim no dia a dia. Perfeito? Vocês estão gostando dessas dicas aqui dos modal verbs? Então eu quero agora mesmo que você dê um like aqui, porque nos ajuda muito. Se inscreva aqui também no canal, por favor, se inscreva aqui e dê um like, para que eu traga conteúdo cada vez mais interessante para vocês. Vamos lá, continuando. Você está ali, está de férias, you are on vacation, huh? You are on vacation, and você está pensando aonde você vai passar suas próximas férias, por exemplo, aí você, vai ser verão, né? Aqui no Brasil, por exemplo, ali em janeiro, e tá aquele calor, né? Aquele calor forte mesmo. E aí, você pretende ali, talvez você diz para alguém, talvez eu vá para a praia, eu posso ir para a praia ou não. E quando você quer realmente dizer este tipo de coisa, passar aquela ideia de possibilidade remota, você utilizará o modal verb may.
Exatamente, você utilizará o modal verb may. Quando você utiliza may, você dá uma ideia de uma possibilidade remota, de algo ali que você possa fazer ou não. Então vamos lá, é janeiro e você pretende ir para a praia, talvez você vá. Então você fala, in January ou in January, I may go to the beach. In January, I may go to the beach. In January, I may go to the beach. Ou seja, em janeiro, talvez eu vá para a praia. Então é mais ou menos essa ideia. Não é necessariamente um talvez, mas você passa essa intenção para o seu ouvinte. I may go to the beach. Eu posso ir à praia. Ou não. Então passa uma ideia de possibilidade remota. E podemos utilizar também o might. In January, I might go to the beach. In January, I might go to the beach. Só que o might ele dá uma ideia de possibilidade remota ainda menor de você fazer aquela ação. Então quando você utiliza I might go to the beach, você pode ir à praia, mas aí está um pouco indeciso. I might go to the beach, right? Então esta é a ideia. Podemos também, quando utilizamos os modal verbs, passar a ideia de hipótese. Exatamente. Hypothetical situation. Exatamente, uma situação hipotética. Quando você quer passar uma situação hipotética, o que eu quero dizer com isso, né? Primeiramente, a situação hipotética é quando você aquele famoso ia, né? Que você diz na língua portuguesa. Eu iria fazer aquilo, eu faria aquilo lá. Eu faria isso se eu tivesse tal outra coisa. Então isso é uma situação hipotética, não é uma coisa real. Obviamente no português também temos a flexão, o i e o a, para falar, por exemplo, de futuro do pretérito, né? Obviamente. Mas estou falando realmente de situações hipotéticas aqui, neste caso. Então você pode utilizar o modal verb would. I would go. Por exemplo, I would go to the beach. Eu iria à praia. I would do that. Eu faria isso. I would visit my parents. Eu visitaria os meus pais. Então você passa uma ideia de hipótese, como eu disse anteriormente. E para fecharmos com chave de ouro agora, talvez aí muita gente até fique meio surpreso, né, com esse modal verb agora, mas é o modal verb will. Exatamente, will. O will também é um modal verb. Exatamente. Sabe aquele auxiliarzinho ali, né, o modal verb que você utiliza para colocar uma sentença ali no futuro, ou futuro incerto, ou uma decisão espontânea, e assim vai, né? Se a gente for falar de will aqui nesse vídeo aqui, a gente vai passar a dar umas 8, 9 funções para ele. Eu estou falando ali do will sendo utilizado para expressar ali uma ação futura, ou talvez uma ação incerta, tá bom? Uma previsão que você tem, prediction. E neste contexto, tá? Isso é muito importante. Fala. E o will também é um modal verb. Quando você vai fazer uma sentença ali no futuro, ou uma sentença, por exemplo, uma sentença incerta no futuro, um futuro que não seja planejado ou incerto, você pode utilizar o will. E ainda assim, você geralmente utiliza também o will com outros advérbios. Por exemplo, você pode usar o maybe, você pode usar o perhaps, você pode também utilizar o outro verbo, I think. Exemplo. Maybe I will go to the beach. Maybe I will go to the beach. Olha só, talvez eu vá para a praia. Ou seja, você já dá uma ideia de incerteza, né? Ou seja, perhaps I will go to the beach. Perhaps I will go to the beach. Talvez eu vá para a praia. Lembra que você pode utilizar o maybe e o perhaps para falar talvez. E você pode inclusive dizer I think I will go to the beach. Eu acho que eu irei à praia. Ou seja, quando eu utilizo esses três aqui no começo e depois I will, o meu verbo e depois o objeto da frase, né? Como eu disse anteriormente, você dá essa ideia também de incerteza. Então você pode também utilizar o will, né? Sendo utilizado aí como modal verb. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Eu quero que você dê um like agora aqui embaixo e se inscreva no canal se vocês gostaram dessa dica. Você ainda não nos segue no Instagram? Então vá lá agora mesmo. Inglês_forever. Inglês underscore é aquele famoso underline ali que o pessoal geralmente fala. O nome na verdade é underscore. Então tá aqui mais uma outra dica para vocês. Inglês underscore ou underline aqui para o pessoal saber, forever. E também no Facebook, Inglês Forever Oficial. Se inscreva no canal, dê um like para que eu traga conteúdo cada vez mais interessantes para vocês. Tem algum outro conteúdo que vocês queiram ver em língua inglesa? Comente aqui embaixo e eu trarei para vocês com toda certeza. Eu fico por aqui. I see you in the next video. I'm out.